Olá, pessoal! O objetivo desse vídeo é a gente calcular limites envolvendo funções trigonométricas, que até o momento a gente ainda não calculou, né? Principalmente aqueles em que eu tenho indeterminações, tá? Do tipo 0/0. Então, para isso, para a gente chegar nesse ponto, a gente vai precisar ver três coisas. Uma delas é um pouquinho de funções trigonométricas. Aqui eu vou falar superficialmente da função seno, função cosseno e as outras funções derivadas dessas duas. Mas eu vou passar um material para vocês, indicar um material para vocês lerem que explica melhor a construção dessas funções, tá? A gente vai ver o teorema do confronto, que pode ser usado para funções trigonométricas, mas também para outras funções, desde que satisfaçam umas hipóteses específicas. E a gente vai ver esse limite fundamental, que é o limite quando x tende a zero do seno de x sobre x, e, por fim, terminar com alguns exemplos, certo? Então, iniciando, a gente tem, como eu falei anteriormente, duas funções para a gente tomar como base. Uma é a função f de x igual a seno de x, que a gente denota por sen de x, que é o seno, tá? E a outra função, que é a função cosseno de x, tá? Só uma curiosidade, esse nome seno, ele vem de sinus, tá? Que na verdade é uma tradução de uma palavra árabe, vocês encontram isso na internet. Jaib, né, que significava, eu não sei se lê assim, eu não sei árabe, acho que é uma surpresa para todos, mas eu não sei. Que significa dobra, prega de uma vestimenta. Só que, na verdade, essa tradução aqui, ela foi feita errada, tá? Na verdade, a tradução correta seria de giba. E aí, giba significa, de fato, a corda de um arco, que é o que faz sentido para seno, tá? Então, a tradução correta para seno seria a corda de um arco. Então, a gente usa a função trigonométrica para medir arcos, tá? Arcos de círculo, né? Então, até então, as funções que a gente trabalhava não fazia esse tipo de aplicação. Então, como eu falei, eu vou deixar para especificar melhor, falar um pouco mais profundamente dessas funções em outro vídeo e vou passar o material para vocês, tá? E o cosseno nada mais é do que o seno do arco complementar, tá? Então, eu tenho uma função seno e a função seno do arco complementar que eu tô, que é o cosseno, certo? O gráfico dessas funções, eles têm a seguinte cara. Então, não sei se vocês conseguem perceber aqui, acredito que sim. A gente pode observar no gráfico algumas coisas, né? Por exemplo, o seno de zero é igual a zero, né? O seno, tanto o seno quanto o cosseno, já o cosseno de zero, tá? Aqui é 1, tá? Cosseno de zero é igual a 1, né? Aqui, ó, o seno de π sobre 2, que é o seno de 90, é 1, enfim. A gente observa nos dois casos que seno de x e o cosseno estão entre 0 e 1. 0 e 1 não, perdão. Entre menos 1 e 1, certo? Então, a imagem dessas funções é o intervalo fechado de menos 1 a 1. E, além disso, que o domínio são todos os reais, tá? Então, o domínio dessas funções são todos os reais, tá? Outra coisa é que são funções contínuas, né? As duas são funções contínuas, são funções periódicas de período 2π, que a gente consegue representar no círculo trigonométrico da seguinte forma. Então, aqui, ó, eu tenho ponto 1, 1, menos 1 e 1, certo? Dizer que está no círculo trigonométrico de raio 1 é dizer que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado
é igual a 1. E se eu pego um pontinho aqui, essas coordenadas correspondem, tá? Aqui a cosseno de x, seno de x, tá? Isso você consegue notar, ou se você faz aqui um triângulo retângulo, tá? A gente tem que a medida aqui dessa hipotenusa é 1, e se o ângulo é x, né? Então, eu tenho que essa medida aqui, né? É cateto adjacente sobre hipotenusa, então vai dar o cosseno, né? E essa medida, que é essa medida aqui, ó, é cateto oposto sobre hipotenusa, que é o que a gente chama de seno, beleza? A partir dessas duas funções, a gente define as outras funções trigonométricas, que são tangente, que é dado por seno de x dividido por cosseno de x, e aí a gente tem uma observação aqui, né, que a tangente ela só vai estar definida onde o cosseno é diferente de zero. Aí a gente tem a secante, que é 1 sobre cosseno de x, que também eu vou ter necessidade de que esse cosseno seja diferente de zero, e a aqui tangente, eu tenho também a cotangente, né? Cotangente. Tem alguns livros que vai denotar por tan, né? TAN, mas aqui em geral eu vou botar TG, que é o inverso da tangente. Então, é cosseno sobre seno, tá? Essa é a cotangente. E a cossecante. Que é 1 sobre seno, e são essas as funções que se derivam, né, do seno e do cosseno. O nome delas está interligado, de fato, a propriedades geométricas, tá? A da tangente, por exemplo, a gente vai ver depois aqui nesse círculo trigonométrico onde é que a gente encontra essa tangente, certo? Bom, então de revisão geral de seno e cosseno, função trigonométrica é isso. Como eu falei, eu vou botar um material mais completo para vocês verem, né? Sempre lembrando que no livro vocês encontram também esse material, no livro texto, né, na disciplina. Eu vou deixar de exercício para vocês colocar lá no GeoGebra para ver o gráfico dessas funções, tá? Então, o que a gente vai ver primeiro agora é um pouquinho do teorema do confronto, que é o segundo ponto desse vídeo aqui. O que é que diz o teorema do confronto? Ele diz o seguinte: se eu tenho três funções f, g e h, de modo que elas satisfazem essa desigualdade, tá? A g está compreendida entre a f e a h para todo x próximo de um valor a, e eu sei também que eu conheço os limites dessas funções que estão na extremidade aqui, o limite quando x tende a da f e o limite quando x tende a da h, e esses dois dão o mesmo valor, né? Esses dois vão para L, então, obrigatoriamente, a função do meio também vai ter que ir para L. Esse teorema também é conhecido como teorema do sanduíche, tá? Então, se as duas funções da extremidade, quando eu calculo o limite, elas vão para um valor idêntico, a do meio também tem que ir. Graficamente, a gente tem um comportamento assim. Então, eu estou supondo que esse gráfico aqui em azul é o gráfico da minha função f, né? Ela é menor do que a função g sempre, que por sua vez é menor ou igual que a função h. Então, se no A todas vão para um valor, todas que eu digo a da extremidade, né? A h e a f estão indo para um valor L, então a g também tem que ir, certo? É isso que está acontecendo. Então, vamos tentar usar esse teorema. Eu não vou demonstrar esse teorema aqui, mas a gente vai tentar usar para calcular limite de função trigonométrica inicialmente. Então,
o primeiro exemplo vai ser mostrar que esse limite aqui de x² vezes seno de 1 sobre x vai para zero quando x tende a zero. Se eu for tentar substituir x por zero aqui, quando eu fizer 1 sobre x, quando x tende a zero, 1 sobre x vai para infinito, né? Então, não tem como determinar para quanto vai o seno de 1 sobre x, se é que ele existe, né? Então, aqui a gente, de fato, precisa recorrer a uma outra forma de calcular limite, que nesse caso vai ser o teorema do confronto. Então, a gente, primeiro, trabalha com essa desigualdade que a gente tem. A gente sabe que o seno está sempre entre menos 1 e 1. Em particular, seno de 1 sobre x também satisfaz essa propriedade. E aí, se a gente quer que faça aparecer x² vezes seno de 1 sobre x aqui no meio, né? Porque a desigualdade do teorema do confronto, a função que eu quero conhecer o limite, ela está aqui no meio da desigualdade. Eu vou multiplicar tudo aqui por x². Quando eu multiplico por x², a desigualdade não se altera, porque x² é sempre um número positivo. Então, vai ficar menos x², seno de 1 sobre x, e aqui vai ficar menor ou igual que x². Agora sim, eu tenho a desigualdade que é necessária no limite, no teorema do confronto. E o que é que eu tenho que verificar agora? Eu já tenho essa desigualdade aqui, né? Eu tenho que verificar agora quanto dá o limite das funções que está na extremidade. Então, primeiramente, a gente tem a desigualdade e, segundamente, a gente tem que o limite, quando x tende a zero, da função menos x², isso é menos 0², que é zero, e limite, quando x tende a zero, da função x², é 0², que também é zero. Então, a função satisfaz a desigualdade, os limites das funções das extremidades vão para zero, logo, pelo teorema do confronto, a gente pode concluir que o limite, quando x tende a zero, da função que está aqui no meio, que é x² seno de 1 sobre x, é igual a zero. Certo? Simples assim. Então, esse teorema a gente não usa apenas para função trigonométrica, não. A gente pode usar para coisas dessa forma, né? Suponha que você tem uma função f, que ela está entre dois polinômios. Eu sei que ela está entre 4x menos 9 e entre x² menos 4x mais 7, para x maior ou igual a zero. E aí eu quero saber quanto é que dá o limite com x tendendo a 4 de f de x, se é possível encontrá-lo, né? Se eu já tenho a desigualdade, o que é que eu preciso fazer agora? Calcular os limites das funções das extremidades. Então, a gente vai notar que limite quando x tende a 4 de 4x menos 9, isso dá 4 vezes 4 menos 9, que dá 16, menos 9, que dá igual a 7. E o limite, quando x tende a 4, de x² menos 4x mais 7, dá 4² menos 4 vezes 4 mais 7, que também dá 7. Então, se satisfaz a desigualdade, os limites das funções das extremidades dão iguais a 7, a gente tem, pelo teorema do confronto, que aqui eu vou abreviar, tá? Pelo teorema do confronto, que o limite, quando x tende a 4, da função f, também tem que ser igual a 7, mesmo que a gente não conheça a lei de formação dessa função. Bom, então, visto rapidamente um pouco de função trigonométrica e agora o teorema do confronto, né? A gente vai passar para o último tópico, que é o limite fundamental. Então, algumas vezes a gente vai se deparar com limites que envolvem funções trigonométricas e que dão indeterminação do tipo 0 sobre 0, como é o caso desse limite aqui, né? Quando a gente substitui x por 0, dá seno de 0, dividido por 0, seno de 0 é 0, e 0, eu repito, né? Então, eu tenho uma indeterminação. Como eu tenho indeterminação, eu preciso manipular isso aqui. Então, para a gente trabalhar com funções com limite de função trigonométrica que dá indeterminação do tipo 0 sobre 0,
a gente vai usar o resultado, que eu vou chamar aqui de teorema, que diz que o limite, que é limite quando x tende a zero, do seno de x sobre x, isso vai para 1. A demonstração disso usa o teorema do confronto. Como não é o foco do curso, eu não vou detalhar essa demonstração, mas eu vou rapidamente dizer como é a construção dela, né? Para isso, a gente vai pegar primeiro o círculo trigonométrico. Eu vou olhar aqui no caso em que x é um número positivo, tá? Mas isso vale para x negativo também. Enfim, mas só para a gente ver visualmente, eu vou esboçar só no primeiro quadrante aqui, tá bom? Pronto, eu tô aqui com o círculo trigonométrico. Aí, se eu pego aqui, né, um ponto P nesse círculo, como eu já tinha comentado antes, eu vou fazer uma reta um pouco mais prolongada. Se eu pegar aqui um ponto P, né, a gente sabe já que essa altura, se eu esboço aqui o triângulo, né, esse tamanho aqui, ele corresponde a 1, porque é o tamanho do raio do círculo, né? Essa altura aqui é o seno, se eu pensar aqui como um ângulo x, né? E aqui embaixo é o cosseno de x, tá? A tangente você obtém, como o próprio nome já diz, pegando aqui uma reta que tangencia esse círculo, tá? Então, a medida da tangente é justamente essa medida daqui para cá, tá? Essa é a medida de tangente de x, tá? E aí, obviamente, dá pra gente demonstrar isso com bem muita calma, mas analisando a figura e as áreas desses triângulos aqui que são formados, esse triângulo aqui, ó, que é formado esse triângulo maior, certo? Esse triângulo que sai da origem, vai até esse ponto P e desce para cá. Se a gente analisa a área dele e analisa também a medida desse triângulo maior aqui, esse triângulo retângulo da área, né? Desse triângulo retângulo aqui maior, a gente chega na relação que o seno de x, ele é menor que o tamanho desse arco x, que é do ângulo, né, do x, que é menor do que a tangente, tá? Analisando a área desses triângulos que surgem nessa construção. Quem tiver interesse em ver com bastante calma essa demonstração, pode me perguntar, obviamente, que eu explico, se for do seu interesse, ou pode também consultar o livro do Guidorize, tá? Dos livros que eu coloquei como livro-texto, ele é o que tem mais detalhado, tá? Então, a gente conseguiu a primeira coisa para a gente usar o teorema do confronto, que é uma desigualdade. Nessa desigualdade, a gente vai querer que apareça aqui no meio a função seno de x sobre x, né? Então, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou dividir aqui tudo por seno, assumindo que eu estou considerando valores em que, como eu vou pegar x pertinho do zero, né? E diferente do zero, eu estou assumindo aqui que o seno vai ser sempre diferente de zero. Então, eu vou dividir tudo por seno. Então, isso aqui vai implicar, né? Se eu dividir tudo por seno, vai ficar seno de x sobre seno de x, vai dar 1. Vai dar menor que x dividido por seno de x. E como a tangente é seno sobre cosseno, quando eu dividir tudo por seno, vai ficar 1 sobre cosseno, tá? Então, eu vou deixar aqui a observação que eu dividi por seno de x. Agora, aqui na desigualdade, no centro, né, dessa desigualdade, apareceu x sobre o seno, mas eu quero que apareça o inverso. Então, eu vou invertendo, a gente vai chegar aqui, o inverso de 1 é 1 mesmo, aqui vai ficar seno de x sobre x, tá?
E aí as desigualdades vão inverter também, né? Seno de x sobre x. E aqui vai ficar o inverso, que vai dar o cosseno, tá? Então, a gente chegou na desigualdade que a gente quer. Eu vou reescrever ela na próxima página, só que com a desigualdade inversa, porque eu acho que visualmente fica melhor. Então, a gente chega aqui, né, o cosseno de x. Obviamente, a gente está aqui considerando x maior do que zero, como eu falei antes. A gente também está considerando que esse x é menor do que um raio, um número R aí específico. Enfim, tem algumas hipóteses aí que eu não estou colocando porque isso é só uma ideia, tá? Então, eu consegui a desigualdade que eu queria. Se agora eu calculo os limites, né? Se eu faço o limite quando x tende a zero. Aqui eu estou considerando pela direita porque, como eu falei, eu estou sempre considerando x maior do que zero, neste caso. Mas pela esquerda também funcionaria, da mesma forma. Se eu faço x tendendo a zero pela direita de cosseno, dá cosseno de zero é 1. E o limite, quando x tende a zero pela direita, dá constante 1, é 1 também, né? Limite de constante é a própria constante. Então, eu tenho a desigualdade, os limites das funções das extremidades dão iguais a 1, portanto, pelo teorema do confronto, o limite, quando x tende a zero pela direita, da função seno de x dividido por x, isso dá 1 também. Aí, de modo análogo, eu faço à esquerda, tá? A diferença é que algumas desigualdades vão inverter aqui, mas é bem similar, e aí eu chego no resultado, que a gente vai usar com frequência daqui para frente, tá? E aí, vamos então ver alguns exemplos, tá? O primeiro deles é calcular o limite, quando x tende a zero, da função x sobre seno de x. Em todos esses exemplos, a gente vai tentar usar o limite fundamental de alguma forma, tá? Que esse limite aqui é 1. Esse primeiro é o mais simples, né? Então, eu sei que eu quero fazer aparecer seno de x sobre x, mas eu tenho aqui x sobre seno de x, tá? Esse limite tá dando indeterminação. Então, como é que eu vou fazer aparecer seno de x dividido por x? Se aqui embaixo eu já tenho seno, basta que eu divida aqui por x, né? Agora, se eu dividir por x no denominador, eu tenho que dividir por x o numerador também. Aí, x dividido por x dá 1. E seno de x sobre x, acabou-se. Limite da constante 1 é a própria constante. E o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, dá 1. 1 dividido por 1 é 1. Acabou. Próxima letra, um pouquinho mais elaborada, limite quando x tende a zero, de x mais seno de x, dividido por x ao quadrado, menos seno de x. Novamente, eu vou usar o limite fundamental. Quando eu substituo x por zero, dá zero, seno de zero dá zero, então dá zero em cima. Da mesma forma, vai dar zero embaixo, então realmente o caminho é usar o limite fundamental. Se eu quero que apareça seno de x dividido por x, então eu vou dividir tudo que tem aqui por x. Então, vai ficar x dividido por x mais seno de x dividido por x sobre x ao quadrado dividido por x menos seno de x dividido por x. Então, isso vai dar o limite com x tendendo a zero, x dividido por x dá 1. Seno de x dividido por x eu vou reescrever. X ao quadrado dividido por x dá x, e o outro também vou reescrever. Aí, como a gente sabe, pelo limite fundamental, que limite quando x tende a zero de seno de x dividido por x, isso dá 1.
Usando, a gente vai ficar aqui com o quê? Vai dar limite de 1 dá 1, mais o seno de x sobre x vai para 1. Quando o x tende a 0, substituindo o x aqui, dá 0, menos 1. Então, isso vai dar igual a 2 dividido por menos 1, que dá menos 2, certo? Então, nesses dois primeiros exemplos, como já aparecia o seno, a intenção da gente era só fazer aparecer a divisão por x, então só fiz dividir por x, né? Os termos. Nesse outro exemplo aqui, quando x tende a 0, fica 1 menos cosseno de 0, que é 1, então dá 0, né? E embaixo dá 0, então eu tenho indeterminação do tipo 0 sobre 0 novamente. E eu quero fazer aparecer o termo seno de x sobre x. Como não tem nenhum seno aqui, a gente vai usar aquela relação que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, peraí, que não pode escrever seno sem nada, né? Então, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso implica que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Só que 1 menos cosseno ao quadrado de x é 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x. Utilizando aquela relação da diferença, né, de dois quadrados, né? Porque isso é 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Então, para eu fazer aparecer alguma coisa com seno, eu vou precisar fazer aparecer um produto como esse. 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Percebam que aqui já aparece no numerador 1 menos cosseno. Então, eu só vou multiplicar pelo famoso conjugado, né? Eu vou multiplicar por 1 mais cosseno. E se eu multiplico, eu também tenho que dividir, para não alterar o valor do limite. Então, isso vai dar limite com x tendendo a 0. Aí, pela observação que está aqui, né? Vou botar aqui um asterisco. Pela observação que está aqui, 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno dá seno ao quadrado. Esse termozinho ao quadrado aqui é a mesma coisa que eu colocar seno de x elevado ao quadrado. Isso é só para vocês não se confundirem e saberem que o quadrado está no seno como um todo e não apenas nesse x, tá? E aí embaixo vai ficar dividido por x vezes 1 mais cosseno de x. O limite que a gente tem, que é o limite fundamental, lembrem que é limite com x tendendo a 0, seno de x dividido por x. Já fiz aparecer um seno, só que ele está ao quadrado. Então, eu vou só tentar enxergar isso de outra forma. Isso é o limite com x tendendo a 0. Seno de x ao quadrado é a mesma coisa de seno de x vezes seno de x, tá? Embaixo eu vou repetir. Isso aqui é x vezes 1 mais cosseno de x. Aí, percebam, ó, esse pedacinho que tá aqui é o limite fundamental, né? Então, vamos tentar substituir agora. Quando x tende a 0, seno de x sobre x vai para 1. Seno de x vai para seno de 0. E 1 menos cosseno de x vai para 1 menos, não, 1 mais, é 1 mais cosseno de 0. Então, isso vai ficar 1 vezes seno de 0 é 0, sobre 1 mais cosseno de 0, que é 1. Então, vai dar 1 vezes 0 dá 0, dividido por 2 dá 0. Então, esse é um limite também importante, tá? De limite que envolve função trigonométrica. É o limite quando x tende a 0 de 1 menos cosseno de x sobre x, isso é igual a 0. Então, é importante vocês lembrarem disso aqui também. Para finalizar, eu vou fazer um exemplo que envolve substituição. Limite quando x tende a 0 de seno de 4x sobre x dá uma indeterminação. Para a gente fazer aparecer um limite do tipo limite fundamental, a gente vai
ter que forçar, ó. Vou escrever com outra variável, tá? Vou botar limite com t tendendo a zero, seno de t sobre t. Então, eu vou ter que forçar aparecer um limite com essa cara, em que o que está dentro aqui do seno seja igual ao que está aqui embaixo, tá? Para eu forçar isso, vocês concordam que basta que eu faça aqui, ó. Se em cima aparece seno de 4x e eu quero que embaixo também apareça 4x, se eu já tenho o x aqui, eu só vou multiplicar por 4. Mas se eu multiplico por 4 no denominador, eu tenho que multiplicar por 4 no numerador, certo? Então, quando eu faço isso, esse passo que eu vou fazer agora é só para justificar. Na verdade, eu vou passar e depois eu justifico, tá? Então, vai ficar o limite quando x tende a zero da constante 4, que dá 4, vezes quando x tende a zero, seno de 4x dividido por 4x vai para 1. Então, isso vai dar 4, tá? Por que isso aqui é isso? Vou justificar aqui, ó. Eu tô com limite com x tendendo a zero de seno de 4x dividido por 4x. Vamos tentar reescrever isso na variável t? Como é que eu faço isso? Eu vou chamar t de 4x. Se eu faço t igual a 4x, isso vai ficar o limite do seno 4x eu chamei de t, 4x eu também chamei de t, e se x tende a zero, 4 vezes x tende a 4 vezes zero, que dá zero. Só que 4x é o t. Então, se x tende a zero, t também tende a zero. Logo, esse limite aqui vai dar 1, que é o valor do limite fundamental, tá? É importante essa observação, porque se vocês tivessem, por exemplo, limite com x tendendo a zero de seno de 1 sobre, sei lá, sobre x ao quadrado, dividido por 1 sobre x ao quadrado, isso não daria... eu vou até botar x à quarta, que ficaria... Não, deixa assim mesmo. 1 sobre x ao quadrado sobre 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui, apesar desses argumentos estarem iguais, né? Quando x tende a zero, 1 sobre x ao quadrado tende a quanto? A infinito, a mais infinito. Então, esse limite todo não é 1. Se você usar o teorema do confronto, inclusive, você prova que esse limite todo vai para zero, tá? Então, é válido dessa forma. Aí, só uma observação para concluir. Sempre que a gente tiver limite dessa forma, tá? Eu vou botar aqui observação. Se você tem limite quando x tende a zero do seno de uma constante c vezes x dividido por uma constante k vezes x, eu vou botar aqui c e k constantes, ou seja, números fixados, números reais fixados. Esse limite aqui sempre vai dar a constante c dividido pela constante k. Deixa eu organizar aqui. Certo? Então, se a gente volta para o exemplo anterior, aqui era 4, né? O que está multiplicando o x era 4. E embaixo o que multiplica o x também é 1. Então, o limite deu 4 dividido por 1, que dá 4. Então, para provar isso, é só usar os mesmos passos que eu fiz anteriormente, beleza? Então, é isso. Basicamente, limite de função trigonométrica, a gente calcula dessa forma. Eu vou deixar um exercíciozinho. Vou deixar aqui um exercício final para vocês tentarem fazer, que envolva só uma funçãozinha trigonométrica diferente, tá? Porque vocês já trabalharam de outra forma. Então, tentem ver quanto é que dá o limite quando x tende a zero de tangente de x dividido por x, beleza? Então, é isso. Aqui a gente encerra o assunto de limites. Então, agora é avaliação e depois a gente vai ver começar derivadas, beleza?
Até a próxima!